Título 3º. Dos incidentes da execução. Capítulo 1º. Da suspensão condicional da pena. Artigo 696. O juiz poderá suspender, por tempo não inferior a 2 nem superior a 6 anos, a execução das penas de reclusão e de detenção que não excedam a 2 anos, ou, por tempo não inferior a 1 nem superior a 3 anos, a execução da pena de prisão simples, desde que o sentenciado. Inciso 1º. Não haja sofrido, no país ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no parágrafo único do artigo 46 do Código Penal. Inciso 2º. Os antecedentes e a personalidade do sentenciado, os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a presunção de que não tornará a delinquir. Parágrafo único. Processado o beneficiário por outro crime ou contravenção, considerar-se-á prorrogado o prazo da suspensão da pena até o julgamento definitivo. Artigo 697. O juiz ou tribunal, na decisão que aplicar pena privativa da liberdade não superior a 2 anos, deverá pronunciar-se, motivadamente, sobre a suspensão condicional, quer a conceda quer a denegue. Artigo 698. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo previsto, começando este a correr da audiência em que se der conhecimento da sentença ao beneficiário e lhe for entregue documento similar ao descrito no artigo 724. Parágrafo 1º. As condições serão adequadas ao delito e à personalidade do condenado. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas, além das estabelecidas no artigo 767, como normas de conduta e obrigações, as seguintes condições. Inciso 1º. Frequentar curso de habilitação profissional ou de instrução escolar. Inciso 2º. Prestar serviços em favor da comunidade. Inciso 3º. Atender aos encargos de família. Inciso 4º. Submeter-se a tratamento de desintoxicação. Parágrafo 3º. O juiz poderá fixar, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, outras condições além das especificadas na sentença e das referidas no parágrafo anterior, desde que as circunstâncias o aconselhem. Parágrafo 4º. A fiscalização do cumprimento das condições deverá ser regulada, nos Estados, territórios e Distrito Federal, por normas supletivas e atribuída a Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho de Comunidade ou entidades similares, inspecionadas pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução na comarca suprir, por ato, a falta das normas supletivas. Parágrafo 5º. O beneficiário deverá comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicando, também, a sua ocupação, os salários ou proventos de que vive, as economias que conseguiu realizar e as dificuldades materiais ou sociais que enfrenta. Parágrafo 6º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, artigos 730 e 731, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou modificação das condições. Parágrafo 7º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 699. No caso de condenação pelo tribunal do júri, a suspensão condicional da pena competirá ao seu presidente. Artigo 700. A suspensão não compreende a multa, as penas acessórias, os efeitos da condenação nem as custas. Artigo 701. O juiz, ao conceder a suspensão,
Fixará, tendo em conta as condições econômicas ou profissionais do réu, o prazo para o pagamento, integral ou em prestações, das custas do processo e taxa penitenciária. Artigo 702. Em caso de coautoria, a suspensão poderá ser concedida a uns e negada a outros réus. Artigo 703. O juiz que conceder a suspensão lerá ao réu, em audiência, a sentença respectiva, e o advertirá das consequências de nova infração penal e da transgressão das obrigações impostas. Artigo 704. Quando for concedida a suspensão pela superior instância, a esta caberá estabelecer-lhe as condições, podendo a audiência ser presidida por qualquer membro do tribunal ou câmara, pelo juiz do processo ou por outro designado pelo presidente do tribunal ou câmara. Artigo 705. Se, intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer à audiência a que se refere o artigo 703, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena, salvo prova de justo impedimento, caso em que será marcada nova audiência. Artigo 706. A suspensão também ficará sem efeito se, em virtude de recurso, for aumentada a pena de modo que exclua a concessão do benefício. Artigo 707. A suspensão será revogada se o beneficiário: Inciso 1º. É condenado, por sentença irrecorrível, à pena privativa da liberdade. Inciso 2º. Frustra, embora solvente, o pagamento da multa, ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a suspensão, se o beneficiário deixa de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória, ou é irrecorrivelmente condenado a pena que não seja privativa da liberdade. Se não a revogar, deverá advertir o beneficiário, ou exacerbar as condições ou, ainda, prorrogar o período da suspensão até o máximo, se esse limite não foi o fixado. Artigo 708. Expirado o prazo de suspensão ou a prorrogação, sem que tenha ocorrido motivo de revogação, a pena privativa de liberdade será declarada extinta. Parágrafo único. O juiz, quando julgar necessário, requisitará, antes do julgamento, nova folha de antecedentes do beneficiário. Artigo 709. A condenação será inscrita, com a nota de suspensão, em livros especiais do Instituto de Identificação e Estatística, ou repartição congênere, averbando-se, mediante comunicação do juiz ou do tribunal, a revogação da suspensão ou a extinção da pena. Em caso de revogação, será feita a averbação definitiva no registro geral. Parágrafo 1º. Nos lugares onde não houver Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, o registro e a averbação serão feitos em livro próprio no juízo ou no tribunal. Parágrafo 2º. O registro será secreto, salvo para efeito de informações requisitadas por autoridade judicial. Parágrafo 3º. Não se aplicará o disposto no parágrafo 2º, quando houver sido imposto ou resultar de condenação pena acessória consistente em interdição de direitos,